É com muita tristeza que eu informo que o filme de hoje é uma produção original Netflix. Oi, eu sou Helena, sou estudante de cinema e audiovisual e eu assisti todos os filmes indicados na categoria principal do Oscar e resumi eles pra vocês. O filme de hoje é Frankenstein, dirigido pelo Guillermo del Toro, e esse filme é uma produção original da Netflix. Mas antes que eu leve chapisco aí nos comentários, eu já tô avisando que eu vou falar mal. Antes de falar sobre a história do filme, eu quero começar pontuando algumas coisas sobre as produções originais da Netflix, porque o que acontece? Tem alguns estudos que já comprovaram que a Netflix anda emburrecendo os roteiros dos filmes e das séries para que quem tá assistindo em casa consiga entender e acompanhar mesmo estando mexendo no celular ou arrumando a casa, fazendo alguma outra coisa junto. Porque a Netflix ela lucra com o tempo de tela, com o tempo que os usuários ficam ali utilizando o aplicativo e não necessariamente com algum retorno de bilheteria ou necessariamente sobre a reputação de um filme. Por exemplo, no cinema, se um filme ele é ruim, ele é mal falado, na segunda semana de bilheteria ou depois ali dos 3 primeiros dias de exibição nos cinemas, o lucro do filme cai porque as pessoas param de assistir. Mas com a Netflix não é assim, eles não se importam com qualidade, eles se importam com quantidade. Porque quanto mais conteúdo tem disponível no streaming, mais tempo os usuários vão ficar ali com a tela ligada e com os filmes passando, as séries passando, e mais dinheiro o streaming vai render. E se vocês quiserem saber um pouco mais sobre esse tema em específico e os impactos que isso traz, o canal do Moço do Vinho tem um vídeo completinho sobre o tema e também tem um vídeo falando sobre a compra da Warner pela Netflix. São 2 vídeos bem importantes pra gente entender um pouco mais sobre a monopolização do cinema e sobre o impacto negativo que isso traz. E aqui eu entro em mais um tópico sobre essas produções, que é: a Netflix não valoriza o cinema. A gente não pode ser hipócrita, porque sim, o cinema precisa de dinheiro para ser mantido, os aplicativos precisam ter lucro com as produções, só que a partir do momento em que tu faz um filme tendo em vista só o lucro que ele vai dar, não tem um cuidado na produção dos filmes. E para que um filme seja bom de verdade, ele precisa estar em harmonia com o texto, diálogo, ação, personagem, cenário, tudo. Cada pequeno passinho que a gente faz durante a produção de um filme importa muito pro resultado dele no final, porque são muitas pessoas trabalhando juntas e aquilo precisa dar certo. A partir do momento que tu transforma o audiovisual em podcast, ele perde completamente a essência, porque são 2 coisas completamente diferentes. E fazer um filme cheio de diálogos repetitivos e repetição de informação o tempo todo é realmente tirar o público pra besta. Dito isso, vamos ao filme. Frankenstein é dividido em 2 pontos de vista: o do Victor Frankenstein, que é o médico, e o da criatura que ele criou. O filme começa com um grupo de marinheiros no meio da neve, de uma nevasca, do gelo. Eles estão tentando tirar um navio que tá encalhado quando eles encontram um homem que tá todo rengo, machucado, precisando de ajuda. E esse homem é o Victor. Eles acolhem ali o Victor, levam ele pro navio para ajudar ele a se recuperar. Mas a tal criatura tá atrás do Victor e ele chega no navio já quebrando tudo, matando todo mundo que fica no caminho dele. E ele chega falando que ele só quer que entreguem o homem, né, o Victor, pra ele, mas o pessoal tá cagado de medo e faz de tudo pra espantar ele dali. E aí os marinheiros conseguem derrubar ali a criatura no gelo e conseguem meio que despistar ele. Mas é claro que o capitão do navio fica encucado com essa história, daí ele vai tirar satisfação com o Victor, que desanda a falar, e esse é o primeiro ponto de vista. Na infância, o Victor tinha um pai e uma mãe que se odiavam. O pai dele era muito abusivo, muito agressivo. E a mãe dele era ali o porto seguro que ele tinha. Mas ela faleceu no parto do irmão. E uma coisa importante é que o pai do Victor era médico e ele não conseguiu salvar a própria esposa. Então o Victor culpava muito o pai dele por isso. E ele também queria ser médico para poder salvar as pessoas e trazer as pessoas de volta à vida. E nessa família meio que todo mundo se odiava, porque o Victor cresce também odiando o irmão, porque o irmão dele já cresceu sem a mãe, era muito próximo do pai, tinha aquele amor do pai, ele era aquela criança exemplo. E o Victor não, o Victor era muito fechado, era agressivo, e ele era muito mais ligado ali à mãe que ele perdeu. Eles ainda são crianças ali quando o pai dele morre, e o Victor cresce torto igual o velho. E o Victor tem essa grande ideia, ele tem esse complexo de Deus, de que ele quer fazer de tudo pra reverter a morte, ele quer trazer pessoas de volta à vida. E ele acha que essa é a missão de vida dele, que ele nasceu pra isso, mas na verdade ele só é meio... E durante uma apresentação ali na aula de medicina, o Victor faz uma demonstração de como ele conseguiria, né, ressuscitar alguém. E o pessoal do conselho ali de medicina fica chocado, fica apavorado com o que eles estão vendo, porque ele leva meio que um protótipo
que tá cheio de órgãos expostos, é horrendo. Os professores mandam ele parar com aquilo, que aquilo era blasfêmia, que ele não pode decidir, né, dar vida, assim, a outra pessoa. E ele é escorraçado, mas ele tá sendo assistido pelo Henrik, que é tio da Elizabeth, e a Elizabeth é noiva do William, que é o irmão do Victor. Deu pra entender? E o tio da Elizabeth vai até o Victor pra falar sobre o casamento, sobre o noivado, né, do William com a Elizabeth. E esse velho é muito rico e fica bem interessado na pesquisa ali do Victor. Aí ele vem com uns papos tortos de, eu vou financiar tua pesquisa, tu vai ter todo o meu apoio, mas eu vou te pedir um favor em troca, que por enquanto tu não vai saber o que é, mas quando chegar a hora certa eu vou dizer. E o Victor fala, então tá. Mentira, não é tão fácil assim convencer o Victor, mas ele fica bem tentado. E como se o Victor já não tivesse falha de caráter o suficiente, quando ele vai visitar o irmão pra conhecer a Elizabeth, vai até a casa do tio dela ali, ele se apaixona pela mulher do irmão dele. Claro que o Victor aceita a oferta do Henrik, né, porque senão não teria filme, e aí eles vão visitar um castelo enorme, cheio de uma estrutura, que é onde o Victor vai se instalar, conseguir dar continuidade à pesquisa. E aí, depois que já tá tudo resolvido, que eles compram um castelo, que eles começam a ajeitar, o Victor vai atrás dos melhores pedaços de seres humanos para remendar e fazer aí esse novo corpo que ele quer criar. E quando chega o grande dia, que o corpo já tá pronto, já tá tudo montadinho, e ele tá esperando uma grande tempestade para poder colocar a descarga de energia no corpo, o tio da Elizabeth vem pedir aquele tal favor que foi prometido a ele. E o que acontece? O Henrik tá morrendo de sífilis. Ele tá num estágio muito avançado da doença e ele quer que o Victor coloque a consciência dele nesse novo corpo que ele criou. Victor fica ultrajado, fala, meu Deus, mas que absurdo é esse que tu tá me propondo? Claro que não. Só que o Henrik não aceita não como resposta, porque, né, eu paguei toda a tua pesquisa, tu tá me negando um mísero favor. Aí ele vai atrás do Victor ali na torre, porque o inteligente tá colocando um para-raio no meio da tempestade. O Henrik tá ali puto atrás dele, falando, não, que tu tem que fazer, porque não sei o que, porque eu não aceito não como resposta. Ele começa a recolher ali os para-raios pra tentar impedir o Victor. O Victor tem uma briga ali, só que eles estão num lugar muito alto do castelo. E tem, eu acho que é meio que um fosso, tem um buraco gigante lá em cima que cai lá embaixo de uma altura bem considerável. E tá chovendo muito, né? E eles não são muito inteligentes, então eles estão na borda daquele buraco. E o Henrik cai. Obviamente ele morre. Aí o Victor fala assim, morreu, né? Fazer o quê? E vida que segue. A coisa ganha vida, mas não demora muito pro Victor ficar insatisfeito, porque além de feio, o troço é burro. E ele meio que perdeu o propósito de vida dele, porque o maior sonho dele era esse, ele realizou e agora ele fica tipo assim, tá, e agora, o que eu faço? Ele fica muito irritado porque a criação dele não se parece nem um pouco humana. Ele tinha muita expectativa com o resultado do projeto e não deu certo. Ele até comenta uma hora com a Elizabeth que essa criação parece vazia. Ele sempre teve tão focado em conseguir, né, realizar o projeto, trazer vida de volta a uma pessoa, mostrar que ele era capaz, que ele não planejou o que ele ia fazer no pós, o que ele ia fazer com aquilo depois. O Victor então amarra a coisa no subsolo do castelo, e quando o William e a Elizabeth vão visitar ele, eles até têm alguns diálogos ali sobre a criação, eles conversam, ele meio que não quer mostrar, mas a Elizabeth descobre onde ele tá e de um jeito muito bizarro, ela se apaixona por ele porque, segundo ela vê pureza e inocência na coisa. E aí ela se apaixona por ele. Victor se sente muito atacado com essa afirmação, ele pensa que absurdo é esse, né? E realmente é muito absurdo. Aí ele decide que ele vai matar a criação dele. Ele leva lá o William pra onde ele guardou o corpo do Henry, que fala, o tio dela tá até morto, né? Aconteceu um acidente, foi essa coisa que matou o tio dela. Então faz o seguinte, leva a Elizabeth, vão embora, vocês dois, e deixa que eu vou ficar aqui pra resolver essa questão. O William tá bem assustado, porque ele acha que foi aquele troço que matou o Henry, e aí ele, né, vai embora com a Elizabeth, mas no meio do caminho, a Elizabeth tá esperta, ela se liga no que tá acontecendo. E ela fala, vamos voltar, que ele vai matar a coisa. Mas eles chegam no castelo tarde demais, porque o Victor já colocou fogo em tudo, ainda quase se matou no processo, porque ele é burro, e acabou ficando sem uma perna ali. Volta então pros dias atuais, esse flashback acaba, e convenientemente, bem na hora que o Victor termina a ladainha dele, a coisa consegue chegar no barco, só que agora ele é um homem civilizado, então ele fala pro capitão do navio, não, ele te contou o lado dele, então deixa que agora eu vou contar o meu. O relato começa a partir do momento que a coisa foi deixada lá pra morrer, e ele conta que ele chamou pelo Victor muitas e muitas vezes, mas que ele percebeu que ele estava ali sozinho. Ele magicamente adquire uma força, um senso de força gigantesco, consegue se soltar ali das correntes, das algemas que o Victor tinha colocado, e foge a tempo
pelo esgoto que tinha ali. Ele cai na água e afunda, mas ele acorda vivo e desmemoriado, porque adivinha, ele é imortal. E ele odeia ser imortal porque ele não sabe quem ele é, o que ele veio fazer nesse mundo. Ele não sabe a origem dele, aí ele fica perdido. Ele tem que se virar ali na floresta, né? Procurar abrigo, procurar comida. Ele é muito atacado por caçadores, porque ele é feio e ele não parece nem um pouco humano, então a primeira coisa que eles fazem é o quê? Atirar. E eu queria muito poder fazer a piada de que eles são estadunidenses, mas eu acho que eles não são, eles são ingleses. Depois de muito vagar ali pela floresta, a Coisa arruma abrigo na casa de um velhinho que é cego. A família dele toda saiu pra caçar lobos e deixou o velho cego sozinho. É quando ele e a Coisa se aproximam, eles constroem uma amizade, o senhorzinho ensina ele a ler, e os dois fazem companhia ali um pro outro. Só que essa ideia dele de não saber quem ele é, não saber de onde é que ele veio, perturba muito ele. E ele decide ir atrás de respostas. E, mais uma vez, por pura conveniência de roteiro, ele vai até o castelo de onde ele veio. Como, se ele não sabia de onde é que ele veio, ele descobre. E magicamente ele chega nos escombros todos queimados do castelo e todos os papéis do Victor estão ali intactos, prontinhos para serem lidos. E aí ele percebe que ele é uma criação, que ele não veio, né, da ordem natural das coisas. E é aqui que ele decide que ele vai acabar com a vida do Victor. Acontece que enquanto ele tá nessa jornada de autodescoberta dele, os lobos invadem a casa do senhor que tinha brigado ele e matam o velho. E quando ele chega pra prestar ajuda, pra tentar fazer alguma coisa, a família do velho também chega e acham que foi ele quem matou. E ele até tenta fugir, tenta argumentar, explicar, dizendo que não, mas não adianta, ele toma bala na fuça de novo, mas não morre, né, porque ele é imortal. E aí a Coisa fica completamente desolada, porque perdeu o amigo dela, perdeu a confiança que ela tinha, ele descobriu de onde é que ele veio e ele não tá satisfeito com as respostas, e ele fala, poxa, a única coisa que poderia me salvar, me tirar dessa situação era a morte, e nem isso eu tenho. Aí ele fala assim, então, né, eu vou matar ele, já que eu não posso morrer. A primeira vez que a Coisa vai atrás do Victor pra tentar matar ele é no casamento da Elizabeth e do William. E dá tudo errado, ele chega lá quebrando tudo, ele tá puto, ele quer saber do Victor. Só que nesse caminho ali pra conseguir pegar o Victor, ele consegue matar o William e matar a Elizabeth, porque o Victor vai dar um tiro nele e a Elizabeth entra na frente. Então assim, foi um fiasco, ele acabou com o casamento e não conseguiu cumprir com o objetivo dele. Ele tinha uma única tarefa, ele conseguiu fazer o mais difícil. A única razão de viver do Victor e do William era a Elizabeth, e aí o Victor decide vingar a morte da mulher do irmão. Não é que ele vai vingar a morte do irmão dele, ele vai vingar a morte da mulher. Também vai atrás da Coisa e começa meio que uma caça, assim, do gato e rato, porque a Coisa quer matar o Victor e o Victor quer matar a Coisa. Claro que nesse embate aí, quem quase morre é o próprio Victor, e temos ali um momento onde ele é encontrado dos homens levando ele pro navio pra ter os cuidados e tudo mais. Tem muita falação, muito diálogo expositivo, eles ficam repassando as mesmas coisas, e o Victor e a Coisa tem um momento ali de conexão, eles meio que se perdoam. O Victor chama a Coisa de filho, a Coisa chama o Victor de pai. Aí o Victor morre, finalmente, cheio de culpa, e a criatura tem um momento ali dela de caminhar infinitamente até o amanhecer pra servir muito face card. E é assim que o filme acaba. Com certeza, os dois pontos que mais me incomodam aqui é o roteiro e a fotografia. O roteiro, bom, vocês já sabem por quê, eu já falei lá no início do vídeo. Essa burrice, isso de tirar o público pra besta, de ficar colocando um monte de conveniência. A gente não descobre nada com a história, a gente não descobre nada junto com o personagem, é tudo contado e falado, repetido várias vezes. É insuportável. Quase 3 horas de filme e não tem... Gente, uma hora resolvia o problema deles, entendeu? Ai, meia hora pra cada um, vocês dois se resolvam. Não. Quase 3 horas de filme e é uma palhaçada. O segundo ponto que eu sempre analiso muito quando eu assisto um filme, que é a minha área preferida de atuação, é a direção de fotografia. Hoje em dia, a gente usa uma técnica realista, a gente tenta usar ao máximo essa técnica realista que analisa de onde a luz vem e como a luz se comporta em cena. Então, por exemplo, se a gente tá contra uma luz, a gente fica mais escuro e a luz de fundo fica estourada. Então, a gente precisa entender como é que aquela luz se comporta no ambiente, como é que aquela luz vai agir na câmera, qual é a forma mais natural possível de fazer parecer, por exemplo, que tu tá em casa, igual eu tô agora aqui gravando de frente pra janela com a luz natural. Tudo isso a gente analisa pra fazer uma boa direção de fotografia. E aqui não tem. É uma fotografia feia, não tem profundidade, não tem sombra direito. São os dois extremos, ou tá muito escuro ou tá muito saturado, com filtro muito saturado. Não é um saturado bonito do estilo retrô ou analógico. E esse filtro estoura muito quando as luzes estão muito claras. Por quê?
Cada cena aqui é feita para que a gente consiga assistir em casa, na TV, com a luz da sala ligada, com a luz do celular na cara. Até o teu olho se acostumar com essa diferença de luz, tu perde alguma coisa. Fica feio. Vai sobrar pra vocês também, porque a culpa disso é de quem fica usando o celular, assistindo TikTok, enquanto vê filme. E por último, os personagens aqui são muito chatos. Acho que vocês já perceberam enquanto eu narrava a história. É mais um daqueles casos que ninguém se salva. E o filme não se preocupa em criar uma conexão entre público e personagem, né? Não tem aquele momento que a gente sinta pena ou que a gente se identifique. Não, a gente só fica vendo aquilo e pensando quanto absurdo um atrás do outro. É definitivamente aquele tipo de filme que tu vê e daqui a pouco tu já esquece de tudo. Frankenstein concorre a 9 categorias do Oscar, sendo de melhor filme, melhor ator coadjuvante, melhor roteiro adaptado, melhor fotografia, melhor trilha sonora original, melhor figurino, melhor design de produção, melhor sonoplastia e melhor maquiagem e penteado. Eu acho que eles estarem indicados na categoria de melhor roteiro adaptado e melhor fotografia deveria até ser um crime, porque... pelo amor de Deus, né, gente? Mas eu também acho que a academia vai premiar a questão ali de melhor figurino, melhor design de produção, melhor maquiagem e penteado, porque são alguns destaques realmente do filme. Principalmente ali a caracterização do Jacob Elord como Frankenstein, ou melhor, como a criatura do Frankenstein. Mas e vocês? Vocês já assistiram? Vocês estão sabendo desse novo método de roteiro da Netflix? Vocês concordam, discordam? Enfim, deixem a opinião de vocês aí nos comentários e até a próxima!